Fala aí pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada na RX 6400 XT, uma placa que a AMD lançou aí de uma forma silenciosa, né? Meio como se tivesse vergonha da placa. Mas ela tá numa faixa de preço aí próxima da 1050 Ti, que é uma placa que eu considero terrivelmente cara para o que oferece, né? Vocês sabem a minha opinião da placa aqui nesse canal. Mas então, será que essa 6400 vale o preço que estão pedindo? Ou será que ela é outra furada? Eu testei ela junto com outras placas bastante comuns, como a RX 570, a 1060 de 3GB, que é uma queridinha da China, e também testei com outras placas, a 1650, tanto o GDDR5 quanto o GDDR6 agora, e também testei a 6500 XT, que é da onde essa placa é baseada, né? Eu fiz uma pesquisa no Twitter, perguntando para vocês, no YouTube também, o que vocês achavam que era a performance dessa placa. E a maioria disse que era entre uma 1050 Ti e uma 1650. Será que vocês estão certos ou estão errados? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Vamos começar falando então da RX 6400, é o chip Navi 24, o mesmo da 6500 XT, porém com alguns cortes, né? Algumas coisas limitadas. O que ele tem limitado? Nas unidades computacionais que são 16, aqui passam a ser 12, ou seja, de 1024 Stream Processor a gente vai partir para 768. Além disso, a gente tem uma redução também na memória, não no tamanho, mas sim na banda de memória, porque a gente vai das memórias de 18 GB por segundo para 16 GB por segundo. E a frequência da GPU vai sair lá da faixa de uns 2800 no boost ali da 6500 para 2300 nesse caso. Quando eu olhei isso, eu pensei, vai ser bom para fazer um overclock. Overclock, velho, overclock! Mas entra em outra das coisas ruins que a AMD capou. A AMD não permite fazer overclock nessa placa. O driver não vai deixar, eu tentei até o More Power Tool, não suporta, não consegui fazer overclock nessa placa. Realmente, muito chateado. Mas enfim, ela também herda alguma das coisas boas, que é o processo 6 nanômetros, os 16 MB de Infinity Cache. No caso, essa placa tem um consumo bem baixo. Ela fez um pico de 51 watts, onde eu testo, no Shadow of Tomb Raider. Então, realmente um consumo bem baixo, né? Bem bom. Em relação até a 1650, que é outra placa que, no caso, teria melhor performance das que não precisam do conector externo. E ela tem suporte a Ray Tracing, que ninguém vai usar, né? Só para dizer que tem. As coisas ruins continuam as mesmas, né? O mesmo chip, a gente tem só duas saídas de vídeo aqui. Não vai conseguir ligar 3 monitores. Para quem vai trabalhar profissionalmente aí, ou fazer streaming, né? A gente não tem o suporte direto no hardware dessa placa. Então, você vai ter que usar o CPU se for fazer streaming. Tem essa restrição. A gente também tem os 4 lanes de PCI Express. Aqui, se vocês olharem as trilhas, eu vou dar um zoom na edição, ela vai só até um quarto do PCB. Isso limita a banda, tá? Que a gente pode usar a placa. O mesmo problema acontece na 6500 XT, porque é o mesmo chip. Então, uma coisa que desagradou bastante o pessoal, porque se a gente usa em PCI Express 3.0, que inclusive eu testei apenas em PCI Express 3.0 para a gente ver o pior dos casos, né? O pior dos casos, na verdade, seria usar PCI Express 2.0, mas aí a gente está falando de Intel segunda geração em setups bem antigos mesmo. Mas a gente não testou em PCI Express 4.0, que daria um pouco mais de performance, porém não testei, tá? A gente vai olhar só o pior caso, que é PCI Express 3.0. Vamos seguir então, falar agora um pouco mais voltado da faixa de testes, né? E as concorrentes com o qual eu testei. A concorrente dela, na verdade, seria 1050 Ti na faixa de preço. Algumas 560, talvez. E eu acabei não incluindo os testes, na verdade eu fiz um teste, porque não tá na mesma faixa de performance. Essa daqui passa em torno de 52% à frente. Então é uma placa já que encara Full HD, tá? Eu testei junto com as outras placas mais de entrada de Full HD. E a nossa bancada de teste é um Ryzen 7 5700G, PCI Express 3.0, né? Todas as APUs são PCI Express 3.0. A gente está usando 16 GB de memória DDR4 a 4000 MHz. Windows 10, a versão dos drivers vai aparecer na tela para vocês. E todos os jogos foram usados em Full HD no preset médio. E isso é importante porque essas placas aqui com 4 GB, se estourar a memória, elas vão ficar mais lentas. E essa aqui é pior ainda, por causa do PCI Express X4, 4 lanes, a gente acaba tendo que pegar a memória do CPU e, por essa interface ser lenta, a gente acaba tendo uma penalização maior de performance que as outras placas de 4 GB também, tá? Então tenha em mente isso, mas não é uma coisa que seja uma coisa tão ruim assim. A gente consegue ir lá nos jogos e baixar a textura para o médio, que não vai ter esse problema. Então, vamos dar uma conferida nos testes aí, eu vou comentando com vocês. Começando com Red Dead Redemption 2, a gente pode ver que a 6400, mesmo em PCI Express 3.0, fica 5% à frente da 1650 GDDR5, mas 2% atrás do modelo GDDR6. Já no Forza Horizon 5 é o oposto, a 6400 fica atrás até da 1650 GDDR5, mais ou menos no nível da RX 570.
Passando para o God of War, que é o único jogo com DirectX 11 do nosso set, a 6400 fica no mesmo nível que a 1650 GDDR6, o que é um cenário menos comum. O cenário mais comum é ver ela brigando com a GDDR5, que é o caso aqui no Assassin's Creed Valhalla, onde ela fica um pouco na frente. A mesma coisa acontece no Shadow of the Tomb Raider, e eu deixei os casos mais extremos para o fim. No Cyberpunk, que é um jogo que exige muita banda de PCI Express, a RX 6400 ficou na lanterna. Aqui, a 1650 ficou 16% à frente. E no outro lado do extremo, a gente tem o Resident Evil Village, onde a 6400 surra todo mundo, menos a sua irmã mais velha, a 6500 XT. Profissionalmente, testamos a renderização de GPU pelo Blender, e como se já era de esperar, a placa ficou na lanterna, bem atrás da 1650 GDDR5. Então agora que a gente já viu os testes, a gente pode ver que a RX 6400 se sai melhor que a 1650 GDDR5 em 4 dos 6 jogos, né? Ela luta ali, briga bem com a 1650 GDDR5, mas ela perde da GDDR6. Então, provavelmente você vai encontrar a GDDR6 e a GDDR5 no mesmo preço, e eu ficaria, né, se fosse a mesma faixa de preço com a 1650, porém não é. Essa placa está na faixa de preço de uma 1050 Ti. Ela é mais barata. Qual o caso que eu indicaria essa placa? Está apertado ali na faixa de R$1.000, é o que tem no orçamento e você quer ter só performance. Essa é a placa para você. Quer montar um mini TX com gabinete apertado? Existem modelos aí como um da Sapphire, que vai ser um slot e metade do tamanho da placa, então perfeita para mini TX, a melhor performance que você vai conseguir ter no mini TX. Não precisa do conector de energia, então nesse caso eu também indico. Quem não vai usar 3 monitores, não vai trabalhar profissionalmente, essa é a placa indicada. Orçamento, performance, essa é a melhor placa que vocês podem comprar no momento hoje. Eu vou deixar os links aí na descrição para quem quiser comprar. Agradecer a Terabyte Shop por ter emprestado essa, a GDDR6 e as outras placas aí do teste. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até a próxima.